Tá vendo? Tá liberado. Paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Estão todos bem? Muito bom estarmos novamente juntos para continuarmos falando sobre orações, lembrando que esse tema princípios de orações, esses slides foi um presente do pastor Sérgio Mascarenha, grande amigo, colega de seminário, pastor, professor, e ele passou para mim, há 2 anos, esses slides. Então hoje se faz necessário nós estarmos usando. Então tudo na vida é bom, principalmente quando é para nos ajudar. E aprove a Deus que nós tivéssemos agora, depois de 2 anos, eu usando os slides aqui do pastor Sérgio, e hoje nós terminamos essas aulas, se Deus quiser. Gostaria que você formulasse sua pergunta sobre oração. Se eu não souber responder, que eu não sei de tudo, eu irei pesquisar na Bíblia e depois eu volto e aí respondo para você no próximo domingo. Jamais vou dar uma resposta para você que ela não tenha um cunho bíblico e que não seja verdade. Porque, minha querida e meu querido irmão, nós precisamos aprender uma coisa. Nós vivemos agora como cidadão do reino dos céus e a nossa instrução, ela tem que ser somente a Bíblia, né? A nossa ideia não conta mais, mas sim aquilo que a Bíblia diz, tá bom? Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos também, Senhor, bendizermos o teu nome, Senhor. Queremos te exaltar, ó Pai, pois o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado a compreender a tua palavra e a entendermos um pouco mais das coisas concernentes ao teu reino, pois só assim, Senhor, nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nos tornando, Senhor, Pai Santo, como obreiros aprovados, que não se envergonha de manejar bem a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale conosco neste momento em que iremos aprender de coisas concernentes ao teu reino, que o teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração dos teus servos e das tuas servas e de todos aqueles, ó Deus, que forem participar, ó Pai Santo. Se houver pergunta, que o Senhor me ajude a esclarecer as dúvidas, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Vocês estão vendo aí as cadeiras tudo juntas, né? Que os irmãos estão fazendo umas reformas, aproveitando esse momento para dar uma arrumada nas paredes. E aí tem uma equipe muito boa e Deus está abençoando aí os irmãos e vamos tocar a bola para frente. Bom, domingo passado nós paramos no slide falando de cura, tá certo? Falamos que você precisaria orar por cura. Mas e se a pessoa não tiver fé? Ore. Em determinados momentos, Jesus diz: seja feito segundo a tua fé. Isso é, quando alguém ia para Jesus, Jesus dizia: seja feito segundo a tua fé. Isso é para mostrar para a pessoa que ela precisaria ter fé. Em determinados momentos, Jesus dizia: eu quero ser curado. Então veja, mas e se Deus não operar a cura? É porque Deus sabe o que é bom, é porque Deus sabe o que é melhor, tá certo? Então confie sempre em Deus. Tem até um louvor que nós cantamos muito. Os meninos que estão aqui estão doidos que eu canto, mas não vou cantar não, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. A irmã Márcia que gosta, é verdade. Vamos lá, hoje nós vamos começar falando da oração de guerra. Lá em Lucas 10, 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, eis que vos dou poder para vocês operarem esses grandes feitos: pisar serpentes e escorpiões.
Bom, isto é uma batalha, isto é uma guerra. E aí você precisa fazer o seguinte: orar na oração de guerra, mas você precisa estar revestido da armadura de Deus. Veja, a armadura de Deus, ela não é que ela seja uma armadura como um soldado usa, mas ela nos dá a ideia daquilo que nós devemos usar para nos proteger. A palavra, o escudo, símbolos daquilo que nós precisamos estar pronto para a batalha. Quando você vai orar, cuidado, porque dá licença, né? Ah, tá. Espera aí que eu já volto, tá? Rapidinho. Pronto. Agora é isso. Pastor, quer a primeira pergunta já? Vamos lá, já tem uma pergunta. Eu falei que a Mônica teria hoje um caderninho de perguntas, e lá vem a primeira. Vou fazer logo a minha pergunta, porque foi uma dúvida da aula passada. Lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, fala para orar por todos os homens, certo? Mas queria uma explicação de um versículo que se encontra em 1 João 5,16. Olha, isso mostra que 1 João 5,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo... Não, 1 João 5,16. Eu estou lendo o 3, está certo. 1 João 5,16, perdão. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse digo que não rogue. Não rogue é não ore, né? Bom, vamos pegar um pecado para a morte, para a gente entender uma coisa bem mais simples. Se você vê uma pessoa cometendo pecado, irmãos, a nossa atitude deve ser orar, e depois você que viu, ir conversar com o irmão e mostrar para ele que o caminho que ele está tomando é caminho de morte, porque a alma vai morrer, o Espírito Santo se entristece, se afasta, a alma morre, tá certo? Mas há pecados que por esse eu digo que não rogue. Qual é o pecado que, para a gente não estar nos aprofundando no texto, por exemplo, pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Já falei sobre blasfêmia, tá certo? Então, alguém blasfema contra o Espírito Santo, não tem como essa pessoa ser mais salva. Então, não rogue por ele, porque ele não vai ser mais salvo. É o único pecado que você vê que não tem salvação. Mas o texto, ele vai falar sobre intercessão, sobre o poder da intercessão. O texto que a irmã Mônica me fez a pergunta, que é do versículo 13 em diante, ele vai falar sobre o poder da intercessão, tá certo? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, está falando sobre o poder da intercessão quando você vai olhar o versículo todo, tá certo? Espero que a irmã Mônica não tenha ficado mais com dúvidas, mas o texto: não rogue por aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, que desdenham do Espírito Santo, os caras que desdenham da obra de Deus, esses não roguem não, deixa eles, no tempo certo Deus, né? Agora, aqueles que estão enfermos, doentes, precisando serem salvos, esses sim. Oração por mistério.
Peraí, eu não terminei a guerra, né? Não. Então, oração de guerra. É a oração, esta oração acontece quando estamos em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual. E esta oração é feita no poder de Jesus Cristo. E é feita no poder de Jesus Cristo e é contra Satanás e contra as potestades, tá certo? E contra as ciladas de Satanás. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 11. Então você vai ver a batalha, a guerra, como é que ela é. E a guerra, ela é feroz. Oração por mistério. Oração mistério. Lá em 1 Coríntios 14, 2 diz o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Você deve orar para que você fale em mistério, mas para que você ore também para que haja intérprete do mistério. Bom, mas se não houver, não há nenhum problema, mas você precisa orar, tá certo? Não que você seja obrigado a orar em mistério, mas você deve orar por mistério, por dons. Devemos fazer esta oração? Devemos, mas devemos também pedir por interpretação, como eu já disse. Essa oração, quando você faz a oração, o texto ele é bem claro, né? Deixa eu ver aqui. O texto diz, olha, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Por quê? Porque o Espírito está falando com Deus. Então, quando você está falando em mistério, como o pessoal aí fala, línguas estranhas, tua alma está falando com Deus. Tua alma está sendo edificada. A igreja não é edificada quando alguém está orando em mistério. Agora, quando há uma profecia, quando há uma interpretação, isso se torna uma profecia para a igreja. Aí sim, ótimo, glória a Deus. Mas não é pecado e não é problema. O problema do falar em mistério hoje é que você vê um movimento aonde não se pode mais, que está errado, completamente errado, e aonde se diz pode-se de qualquer jeito. Então o mistério hoje se tornou uma marca daquele que se diz ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, e verdadeiramente não é, porque o mistério é um dom, língua é um dom, batismo no Espírito Santo é outra coisa, é um enchimento. Mas você deve orar. Pastor, mas antes que alguém pergunte, mas eu não sei, porque olha, falar em línguas não é você falar em inglês, falar em francês. Deus pode fazer? Pode, porque lá em Atos capítulo 1 já foi feito isso. Mas só para você entender do que a Bíblia diz sobre língua, sobre dom, 14:39 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profecia, de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Então há uma recomendação de Paulo que procure, meus irmãos, com zelo o dom de profecia ou de profetizar, né? E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então não há uma proibição e não há uma cessou, acabou. Não, isso aí é assim. Quando nós vamos para a Bíblia, tem coisas que a gente precisa entender a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Algo aconteceu, não pode acontecer mais. Espera aí, mas é um dom. E aí se explica de tudo. E aí entra-se livros de terceiros, né? Vamos ficar pela Bíblia. Então, ore em mistério, procure
procure orar em mistério. Meu conselho é, se você orar em mistério, orar em línguas, e alguém pedir oração, não ore em mistério por aquela pessoa. Está errado. Estou sendo enfático dizendo isso. Como é que alguém vai orar por você em mistério? Aqui tem uma, duas, três, acredito que a Isa fala, 4 pessoas ou 5 que falam inglês fluentemente. Se começar a falar inglês, eu não vou entender nada. Então eu chego para uma das pessoas aqui que fala inglês e digo assim: olha, canta para mim Luz do Mundo aí. A pessoa começa a cantar Luz do Mundo, eu vou ficar boiando. Eu vou entender, como eu vou dizer amém para aquilo que eu não entendo? Então, nós temos visto um movimento que aí está errado, de muitas pessoas orarem, vou orar agora por você, e aí começa a orar, quem me ri, please, fell, don't to rain, don't to high, orando, não tem sentido, gente. Então você precisa orar, tá certo? Mas com ordem e decência. Vamos olhar a oração relacional. Oração relacional. Essa aqui, gente, é aquela que o crente precisa praticar. O que mais nós temos de dificuldade hoje, e eu costumo dizer o seguinte, e tem textos bíblicos que Deus vai dizer: não ore porque eu não vou ouvir. Secar o pneu de um carro lá fora. Lá em Mateus 5:44 diz o seguinte: eu, porém, quem está dizendo é Jesus, não é eu não, tá? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguirem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha aí, então nós precisamos orar por relacionamento. Por quê? Eu não posso chegar, o Germano está aqui dirigindo esses negócios, e orar por relacionamento, mas eu preciso orar para que eu me relacione com essas pessoas que me maldiz, que me odeia, que me maltrata, porque isso vai fazer bem para mim. Então eu preciso orar para que Deus quebre isso em mim, para que eu ame essas pessoas. Voltamos já aqui, tá? Voltando em línguas, pastor, tem uma pergunta do Gustavo. Rapaz, pastor, tem uma pergunta. Ouvi muito em igrejas e na boca das pessoas essa expressão, a língua dos anjos. Seria mesmo língua dos anjos? Seria língua dos anjos. É língua espirituais. Aí ela fala, tem texto falando que é isso? Tem. Olha Coríntios, língua dos anjos. Olha, a Bíblia jamais vai dizer algo, ou eu vou dizer algo para você que eu não esteja olhando para a Bíblia. Então abrimos em Coríntios agora, dei a referência, depois você dá uma lida lá que você vai ver que tem. Procurar os dons com zelo, procura os dons, né? E você vai ver. Eu acabei de ler um versículo, o versículo 39, que diz: procurai com zelo o dom de profecia, não proibais falar em línguas. O dom de língua não é dom de homem. A pergunta sua é mais ou menos por isso. Existe hoje o dom de língua, que é o dom da brincadeira, eu costumo dizer. Então isso não é um dom. Por exemplo, eu fui no supermercado com o meu filho, era pequeno ainda, um sopinha seu barrigudo, e quando chegou lá na fila para comprar carne, uma pessoa pediu carne para o cara, eu não sei se ela pediu, mas o cara foi lá e pesou a carne moída. Quando a pessoa pesou a carne moída que entregou para ela, ela começou: que Deus vai fazer porque você precisa atender, porque Deus... Não, isso aí é brincadeira, isso aí vou usar
Uma expressão é fuleiragem, né? De bomba, né? Porque jamais o dom de língua Deus daria para alguém para fazer uma besteira dessa. Mas o dom é dom é espiritual, sim, tá certo? E deve ser praticado com zelo e com decência. Pastor, se eu ler em 1 Coríntios 13, fala assim: ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como um cimbalo que retine. Como um símbolo que retine. Isso mesmo, 1 Coríntios 13, dá uma olhada lá, meu querido. Então veja, a oração relacional. Essa oração, ela é difícil. Não é fácil. Esta talvez seja a oração mais difícil ou menos praticada no meio cristão. A oração relacional. Esta é a grande tarefa do cristão. Isso é ser imitador de Jesus Cristo. Ou não? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Jesus fez isso. Bendizei aos que vos maldizem. Jesus fez isso. Fazei bem aos que vos odeiam. Jesus fez isso. Orai pelos que vos maltratam. Jesus fez isso. E vos perseguirem. Jesus também orou pelos que perseguiam. E no final ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ser cristão, irmãos, é nós esvaziarmos de nós mesmos e não nos importarmos com aquilo que as pessoas dizem de nós, mas procurarmos viver aquilo que Jesus diz de nós. Eu já vi uma pessoa dizer, e eu discordo completamente dela, que é hipocrisia esta fala: não, eu não preciso me preocupar com o que as pessoas dizem. Eu não preciso me preocupar, eu tenho que me preocupar com o que Jesus pensa de mim. Porque se eu viver biblicamente, dentro da Bíblia, poucas pessoas vão gostar de mim. Agora, se eu quiser agradar gregos e troianos, aí é outra coisa. Mas eu tenho que orar, eu tenho que fazer essa oração, que é a oração relacional. E essa é uma oração mais difícil de fazer. Já pensou alguém dizer para você que você não vale nada e você chegar em casa e pôr o joelho no chão e dizer: Deus, me diz aonde eu estou errando, mas você não errou. Deus, me ensine a amar esta pessoa para que ela compreenda quem verdadeiramente o Senhor é. Mas Jesus fez isso por nós. Nós perseguimos Jesus. Eu era inimigo de Jesus. E aí? Então precisamos orar por relacionamentos, o relacional. Oração de concordância está sendo pouco praticada hoje, né? A oração de concordância. Lá em Mateus 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Oração de concordância. Precisamos voltar a esta prática, mas não pense que essa oração é tudo que nós pedimos, tudo, sem que seja feita a vontade de Deus, né? Quando esta oração é feita, quando nós oramos e, por exemplo, eu vou orar e aí os outros ouvem e dizem amém. Senhor Deus, em o nome de Jesus, que esta pandemia cesse para a glória do teu nome. Uma oração de concordância, as pessoas em volta dizem amém. Assim seja, estou de acordo. Está sendo ligado no céu, né? Essa é a oração de concordância. Anteriormente, isso foi dito a Pedro. Tá certo? Agora a todos os discípulos.
quando Jesus está dizendo isso, e a toda a igreja de Cristo está sendo dito hoje nesta noite. Precisamos termos momentos de orações de concordância, precisamos ouvir a oração de concordância e concordarmos uns com os outros, mas muitas vezes nós vamos orar, irmãos, e aí nós começamos aquela oração de disparada, sabe qual que é? É aquela oração: Senhor Deus Pai Santo e amado, em nome de Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor visite o coração, porque o Senhor faz, porque aí 2 minutos eu estou vazio. Eu preciso ir com calma. Calma, Deus não vai fugir. Ele é onisciente, onipresente, Ele tem todo o tempo do mundo, onipotente. Então vai com calma, tá certo? Quando estamos unidos em oração, podemos pedir para Jesus, Ele vai nos ouvir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai nos atender. Aquilo que é feito segundo a vontade de Deus, tá certo? E Jesus fica satisfeito com essas orações, pois estamos fazendo a vontade dEle. Lembre-se, meus irmãos e irmãs, até na oração nós fazemos a vontade do Pai. O cristão não vive mais para ele, vive para o reino de Deus. Então até na oração nós fazemos a oração em vontade do Pai. Quer ver uma coisa que é muito gostoso? Isto gera em nós união quando fazemos esta oração. Isto gera em nós comunhão. A igreja nasceu assim. Nasceu debaixo do pilar, em cima de um pilar de união e comunhão. Nasceu dessa forma e deve continuar assim, porque esta é a vontade de Deus. Está lá em Atos 2,42. Atos 2,42. Atos dos Apóstolos 2,42. 2,42. Minha Bíblia não chega lá em Atos 2,42 nunca não. Abre aí, Germano. Abri. Pode ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está vendo? Perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Comunhão, irmãos. Precisamos voltar a esta prática, até na oração. A oração de concordância gera isso em nós. Não é orar bonito que gera em nós isso. E a oração de confiança? Lá em Tiago 5:15 diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esta oração não é uma oração se o doente tiver fé, é se você tiver fé. E a oração da fé salvará o doente. E deixa eu dizer também uma coisa aqui: salvar nesse texto, nesse versículo, não é de alma, é de enfermidade, é de cura, tá certo? E o Senhor levantará, o doente se levantará, e quem levanta é o Senhor. E se houver cometido pecados, já no embalo ser-lhe-ão perdoados. Agora, tem muitas pessoas que têm o dom de cura, e aí, em vez de entender que é o Senhor que opera, passa a... Por isso que hoje essas orações estão ficando escassas. Por quê? Porque as pessoas, em vez de reconhecerem que é o Senhor que opera, tão alto se reconhecendo. Quando fazemos esta oração, estamos confiando a Deus tudo aquilo que não conseguimos fazer, e cremos que Ele é poderoso e infinitamente mais para fazer. Quando eu oro a Deus e eu coloco a minha vida na mão dEle, é porque eu não consigo mais, então eu confio nele. Eu confio em Deus e deixo que Deus faça, né?
a parte que Ele vai fazer. Então, uma oração. Devemos orar a Deus por nós e pelos outros. Você pode orar por você. Acordou dor de cabeça à noite? Põe a mão na cabeça e diz: Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me restaure. O Senhor sabe o que está acontecendo, né? Então ore a Deus. Ore por você, ore pelos outros. Ore por enfermidade e ore por salvação de almas. Ore por salvação de almas. Oração no Espírito. Gálatas 4:19. Esse texto é lindo, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha que coisa linda. Orar, dor de parto. Pastor não sente dor de parto. Quem sente a dor de parto é as ovelhas, né? É as ovelhas que precisam gerar ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. É as ovelhas que geram ovelha. Então olha que coisa linda. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, a igreja de Jesus precisa orar para que Cristo, a mentalidade de Cristo, seja formada em nós, para que nós sejamos unânimes. Mas eu nunca vi no século 21, aliás, eu vivo no século 21, não vivi no século 2, mas, gente, é uma tal de discordo, que eu não entendo como se há tanta discordância se nós servimos a um único Deus, um único Senhor e um só Espírito. Eu não entendo. Se o conhecimento é o mesmo, sabe? Nós precisamos voltar a ter esta prática de oração. Deus, que o meu irmão seja cheio do Espírito, que o meu irmão seja cheio da graça, do conhecimento do Senhor, até que o Senhor forme nele o teu caráter. Nós precisamos querer ver o irmão bem, sabe? Essa oração deve ser feita. Ou Jesus não fez uma oração assim parecida por nós, lá em João 17, né? Precisamos orar. Quando fazemos esta oração, estamos orando em espírito a Deus. Paulo ora e deseja que todos se tornassem cristãos verdadeiros. Estou usando essa palavra verdadeiros. Hoje eu estava assistindo uma live de um amado pastor e ele estava falando sobre mais ou menos isso, né? Sobre cristãos verdadeiros, falando sobre isso, pregando sobre isso, ensinamos sobre isso. Precisamos, irmãos. Paulo ora para que os cristãos verdadeiros fossem confirmados na fé do Evangelho. Hoje, as orações é para que as pessoas sejam firmadas em mim. Ora, irmãos, vocês podem até não entender o que eu estou dizendo, porque talvez vocês não olhem no mundo espiritual, mas eu vou explicar para você o que eu estou dizendo. Quando eu oro do meu jeito, e eu não procuro ter palavras rebuscadas, mas eu oro para que quem esteja ali eu vá orar entenda e que Deus ouça. Mas nós temos alguns momentos, né, que olha, porque agora o Santíssimo, porque, e aí as pessoas não acreditam mais em Jesus, mas acreditam nessas outras pessoas que têm esse tipo de oração, e em vez de chamar aquele pequenininho lá que ora assim: Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Não, busca aquele que ora, Deus, porque agora, porque vai fazer, porque, irmãos, Paulo ora para que os irmãos tenham fé no Evangelho, para que os irmãos cresçam no Evangelho, para que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo do Evangelho, para que os irmãos conheçam Jesus Cristo, para que os irmãos preguem o Evangelho, para que
que os irmãos vivam o Evangelho. Percebe? Então, irmãos, não sou eu que tenho poder quando eu oro por você. E não pense nisso. É o Espírito Santo de Deus. Precisamos orar no Espírito para que a vontade de Deus seja alcançada no coração do povo. Precisamos fazer esta oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: seja tardio em falar. Às vezes as pessoas vêm te falar alguma coisa, muitas delas, elas não querem. Obrigado, galera. Muitas delas, você vai entender no final que elas não querem que você diga nada. Só ela desabafar, ela já ficou boa, né? Então espere. Se demorar 4 horas, ouça. Mas enquanto a pessoa está falando, ore no Espírito, assim, ó, pensando, tá? Eu costumo ficar assim: Senhor Deus, o que eu digo para ela? Senhor, o que está acontecendo? O Senhor pode me ajudar? Porque eu não estou entendendo. Eu não digo para a pessoa que eu não estou entendendo, mas eu digo para Deus, no Espírito, sabe? E no final Deus ilumina. Mas, irmãos, vocês precisam conhecer Deus, porque o Deus que habita em mim, habita em vocês. Então, se Ele fala para mim o que é, Ele fala para você também, porque é o mesmo Espírito, irmão. Eu não sou melhor do que você. Então faz, irmãos, essas orações. A igreja precisa voltar ao primórdio, sabe? Não aquelas velhas práticas, antes que o Vitor fale: opa, vamos voltar ao judaísmo? O judaizante? Não é isso, né, Vitor? Mas é nós voltarmos às práticas das orações. Agora, você precisa orar por expulsar, e eu acho que nós não vamos terminar hoje. De novo, expulsar. Os outros passos. Vamos lá. Expulse os demônios. Eu digo para os irmãos e para as irmãs: não tenham medo, não. Porque, gente, eu lembro de uma pregação do Vitor aqui, que ele pregou sobre um profeta e um cabra frouxo, que era o rapaz do profeta, que quando ele chega lá fora, tem um exército sírio que vem, um Naamã, e ele diz: e agora, meu pai, o que é que haverá? E aí o profeta diz: Senhor, estou parafraseando, abre os olhos dele para que ele veja que aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão lá fora. Porque esse que habita em você é Jesus, e em nome de Jesus não há demônio que possa. Tem uma pergunta? Débora Ferreira: pastor, conforme vamos lendo a Bíblia, conversando com pessoas mais experientes, e então vamos adquirindo mais conhecimento da palavra, quando isso vai acontecendo, as brigas do nosso interior se tornam maiores. Verdade. Ela está fazendo uma afirmação, é verdade. Por quê? Porque quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você pergunta, mais você aprende, mais a tua alma vai brigar contra a tua carne. Porque a tua carne quer que você faça uma coisa, a tua alma quer que você faça outra. A tua alma se agrada das coisas de Deus, a tua carne se agrada das coisas do mundo. Essa luta começa, e principalmente porque haverá pessoas que irão dizer: está se tornando santarrão, crentão. Você fala: santarrão não, eu sou santo porque a Bíblia diz que eu sou santo. Está certinho, irmão? Orar e expulsar. Veja, irmãos, expulsar demônio. Por que as pessoas têm medo? Não precisa ter medo, mas tem um passo que a gente precisa fazer, e não é aquele passo não, tá? Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos nos submeter em oração a Deus. Nós devemos nos submeter em oração a Deus. Nossas vontades não pode haver mais, seja ela material, seja de conhecimento, seja qual for, precisamos nos submeter a Deus, nos submeter à total vontade de Deus.
em oração, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está dizendo aqui fugirá do pastor, está dizendo fugirá de vós, inclui o pastor, entende? Inclui, mas expulse-o, ele de sua vida, expulse-o. Eu sempre passo um filme todo ano aqui para os irmãos. Esse ano nós não vamos passar mais, mas eu fui assistir o Quarto de Guerra, e eu achei lindo aquela mulher, e eu ainda hoje eu choro quando eu lembro. Estava falando esses dias para uma irmã: já assistiu o Quarto de Guerra? Não vai brigar antes, não vai discutir. O problema é que a gente resolve para depois vir para Deus. A irmãzinha lá estava passando por problema, botou o joelho dentro do quarto, jogou os sapatos que mais ela amava para fora e disse: agora o meu lugar aqui é de guerra, agora é eu e Deus, e nós vamos vencer, porque Deus está comigo. E ela venceu, expulsou o demônio da casa e da família. Chorei no cinema quando ela saiu gritando na casa dela: demônio, em nome de Jesus, aqui você não entra mais. Irmão, essa oração pode ser feita. Não, mas não pode, porque o demônio vai ouvir. Ih, rapaz, e ele pode mais do que Jesus? Não, e ele ouve mesmo, ele não é surdo. Vamos lá, então, pastor. Tem um versículo, alguns versículos que a Karina mandou, tá? Assim, a pergunta. O Jó. Esta é a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Agora tem as perguntas. Peraí que está isso aqui. Tranquilo, fica tranquilo. Então, irmãos, nós precisamos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem submissão a Deus, vai acontecer com aqueles caras lá me ajuda aí, viu? Coríntios. Vai expulsar o demônio do cara, os 3 irmãos, e chega lá e diz: olha, em nome do Deus que o Vitor serve. Lá é do Paulo, tá? Aqui eu estou parafraseando que o Vitor está aqui. O demônio fala assim: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e tu? Toma porrada na orelha. Rasgou a roupa dos 3, tomaram a pisa. Então, sem submissão a Deus, irmãos, eu ainda vou pregar sobre o livro de Tiago, estou preparando algumas mensagens. Não pense que você vai orar e expulsar o demônio operando com o dom de língua comprida. E se você fizer isso... 3 perguntas. Pergunte a primeira. Da Mônica. Quando o demônio é expulso de alguém, essa pessoa ainda fica com o pensamento que não são de Deus? Ou seja, essa pessoa fica totalmente liberta ou se recupera aos poucos? Acontece o seguinte: existem legiões e existe a unidade do demônio, colocar dessa forma. Quando você expulsa o demônio e a pessoa ela se converte, ela não vai pensar que isso vai acontecer concomitante. Literalmente o demônio foi embora. Literalmente. Bom, ela se converte a Cristo, o Espírito Santo vem, varre a casa, fica tudo limpinho. Se aquela pessoa der um pulinho de lado, esse demônio que saiu, ele volta com mais 7. Acha a casa varrida e agora ele entra. Agora não é mais 1, agora são 8. Se torna pior esse último estado dela do que o primeiro. Mas quando em nome de Jesus é expulso, sai. E se for uma legião, você vai precisar virar a noite, o dia, a noite, expulsando em nome de Jesus até o último sair. E a pessoa é liberta imediatamente. Tá bom? Pergunta do Gustavo. Pastor, tem uma pergunta. Seria realmente certo falar eu repreendo, sendo que Gabriel disse: o Senhor te repreenda? Me responde como devemos expulsar os demônios. Você deve expulsar assim: repreendo em nome de Jesus. Se você disser eu repreendo em nome de Jesus, também é válido. O texto do Gabriel, que o Judas está usando, ali não tem nada a ver com a oração, tá? O que Judas está mostrando é que eu e você não temos poder para repreender na nossa autoridade. O arcanjo Miguel, existe uma hierarquia, dentro de uma hierarquia é um dos grandes anjos, vamos colocar assim, e ele não usa o nome dele, ele usa o nome de Deus.
o Senhor te repreenda. Então veja, respeito à autoridade, seja demoníaca ou não. Quando a gente fala de você expulsar o demônio, não pense que você vai falar mal de um irmão e depois você vai expulsar demônio, ele não vai te acusar, ele vai te acusar. Então não é, esse texto com esse, não tem nada a ver não, tá? Se você disser, olha, eu te repreendo em nome de Jesus, vai embora, é em nome de Jesus, não é no seu. Se você disser, em nome de Jesus, sai do mesmo jeito, tá bom? Outra pergunta da Débora Ferreira. Nessa oração de expulsão, caso aconteça algum dia e precisamos orar, os antigos que eu conheço dizem que se eu tiver medo, que o demônio vai para você. Isso é verdade? Isso é mentira. Os antigos são tão antigos, mas tão antigos, que eles não leram a Bíblia, eles tiraram uma ideia. Ora, se eu sou um cristão, vivo na vida da prática da palavra de Deus, por que é que eu vou temer ao inimigo? Eu não posso temer. Mas digamos que eu esteja em pecado e eu vou orar e em nome de Jesus ele sai, eu já estou em pecado, ele não vai vir mais para mim porque eu já estou em pecado. Agora, se você tiver medo de expulsar e mesmo assim você expulsar, ele vem para você, não vem. Fica tranquilo, irmã Débora, vai com medo, mas vai com a coragem do Espírito Santo do Senhor. Impõe as mãos e diz assim, em nome de Jesus sai. E se o cabra estribuçado disser que não sai, você fala, vai sair porque é em nome de Jesus. E acabou. Expulsa e acabou. Vitor. Pode fazer uma parte? Pode, Vitor. Jesus, ele chegou a comentar também em relação a expulsar. Chega mais perto, vem cá. Jesus, ele chegou a falar sobre expulsar demônios, que certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. Então pode ser que um dia um santo, um salvo, alguém pertencente ao corpo de Cristo, né, esteja elegido em todos os casos que você disse, ainda mesmo assim enfrente dificuldades em expulsar um demônio. Sabe? O que o Vitor falou, nós falamos na semana repassada. Lembra que vocês perguntaram, então, para a gente, o jejum expulsa? Não, o jejum não expulsa, mas o jejum ele me santifica. Quando a gente faz jejum, a gente Se santifica. separa. Estou me separando, estou me preparando. Então a vida do cristão está preparada, é uma eterna guerra espiritual. Mas irmã, vai nessa tua fé. Gustavo, arrebenta em nome de Jesus. Outra da Débora Ferreira. Tá, hein? As pessoas que têm demônio, quando ele é expulso em nome de Jesus, a pessoa liberta. Você lembra do que aconteceu? Olha, se a pessoa ela estiver endemoniada, ela não vai lembrar. Por que ela não vai lembrar? É porque assim, os irmãos aqui estão dizendo coisas e é verdade, tá? Então eu vou dizer o que eles estão dizendo. Casos vão, casos não. E não porque está sendo dominada. Veja, o demônio, quando se apropria, ele vem e toma de conta de você, ele toma de conta do teu corpo. Tá? Então você vai pular, você vai cair, você vai correr, você vai se quebrar, mas você não vai lembrar o porquê isso aconteceu. Agora, existem aqueles casos que é possessão mental, tá? Que é aquela também tem faz tempo que eu estudei isso, gente, ajuda aí. Tem a mental e aquela que oprime. Possessão e opressão. E opressão, valeu, Vitor. Veja, uma pessoa vem para a igreja, quando chega aqui, já aconteceu nessa igreja, a pessoa expulsa o demônio, ela sai daqui e liberta, ela vai para casa, alguém oprime ela volta àquele primeiro estado, o demônio volta de novo. Ela vai lembrar que ela saiu daqui curada, mas que ela voltou de novo no outro domingo com mais um demônio. E aí você tem que trabalhar o mental e o espiritual, tá certo? Mas a possessão demoníaca, ela toma de conta de você e acabou. Você passa a ser cavalo dela, tá? Pra gente não entrar em outro assunto. Irmãos, nós estamos aí com... não vai dar tempo nós terminarmos, mas nós vamos terminar. Tem mais alguma pergunta? Não.
Bom, vamos ver para o expulso. Quanto ao expulso, irmãos, deixa eu parar bem, frisar bem nisso aqui. Não tenham medo. E se tiver medo, faça como eu. Busque coragem no Senhor. Contar uma experiência. Primeiro culto que teve na garagem do AP, estou eu e o Felipe, filho do pastor Luiz Carlos. Terminou o culto, só entre família, ia subindo um cara. Eu estava novo convertido e eu não era batizado ainda. Então, não é o batismo que nos dá poder, não é o batismo que nos dá autoridade. Isso eu já tinha sido ensinado, mas é o nome de Jesus. E o cara chegou na porta e começou a falar algumas besteiras. Ele tinha bebido, tá? O Felipe falou para mim: está endemoniado, vamos orar? Vamos. Mas eu estava com medo. Mas ele falou para mim: não tenha medo. Posso orar? Ele falou: pode. Quando botou a mão, ele caiu. Quando ele caiu, o Espírito de Deus me tomou, a mim, a ele, e nós fomos para cima em nome de Jesus. Sai, acabou a história em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até que demorou ali um pouquinho, aí o pai dele falou assim: deixa comigo agora. Ele pegou, botou a mão no cara e falou: em nome de Jesus, agora sai, acabou a história, e foi embora. Veja, não é para ter medo, tá certo? O que você precisa fazer é se submeter a Deus, à vontade de Deus, às práticas da palavra de Deus, viver por isso. Você agora é cidadão e concidadão e cidadoa do reino dos céus. Isso vai ficar gravado, né? No dia que eu partir daqui, aí a pessoa vai ver: olha, o cara falava cidadoa do reino dos céus. Mas sejam fortes. Jesus disse, o Espírito Santo disse, Deus disse a Josué: sede tão somente forte e corajoso. Eu estou com você. Deus não vai te abandonar na hora de uma batalha, tá certo? Nós vamos parar por aqui, se não tiver nenhuma pergunta. Tem uma pergunta da irmã Maria de Fátima, mas ela vai cair muito na resposta que o senhor já deu. Pastor, se estivermos na rua, podemos expulsar demônio de uma pessoa que está na rua? Deve-se expulsar o demônio aonde se estiver. Aonde a luz está, o inimigo, o demônio, as trevas não pode habitar. Não seja um cristão frouxo. Não é você que expulsa, é o nome de Jesus, sabe? Não tenha, porque se você tiver medo, você não entendeu o poder que há em você. Lógico, pegando por base, eu tive medo, mas veja, quando eu disse eu vou, o Espírito Santo me deu um fogo, um calor. Podia acontecer o que fosse, Deus estaria ali conosco. Então é em nome de Jesus, irmãos. Mas lembre-se, na oração, seja qual for a oração, eu preciso me submeter à vontade de Deus. A oração não é o que eu quero, mas é o que o meu Pai quer. A oração não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai sendo feita através de mim. E quando eu digo de mim, digo de você, tá bom? Amém? Vamos orar? Tem mais pergunta ou não? Tem, aqui não é uma pergunta. A Débora Feira falando: pastor, posso dizer porque aconteceu aqui em casa mesmo. Uma certa pessoa bebeu muito e chegou no auge da bebedeira, fez escândalo e disse que iria chamar Satanás, olhando dentro dos meus olhos. Respondi que Satanás não reina dentro da minha casa, e sim Jesus Cristo. Que Satanás se retire da minha casa em nome de Jesus. Nisso a pessoa não chegou perto de mim, mas me olhava muito feio, mas ele não chegava perto. Poder de Deus. Poder de Deus, irmã Débora. Aonde ele age, ele opera, ele guarda, ele cura, ele liberta. Chamou pelo nome de Jesus, os céus e a terra se estremecem. Não há poder maior do que esse nome. Não há senhorio maior do que esse nome. Tá bom? Nós vamos voltar
falando sobre... Qual é o próximo passo? É o... Concentre. Deixa eu ler o versículo, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então concentre nisso. Domingo nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te exaltar e bendizer o teu nome, Senhor. Pai, quero orar neste momento pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus, em o nome de Jesus, venham fortalecê-los, Senhor, para que eles possam vencer nesta guerra espiritual, para que eles possam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que eles possam perceber que somente o Senhor é Deus e que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, Senhor Deus, está em o nome de Jesus, toda exousia, Senhor, ó Santo Deus e amado, em o nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, nos dê entendimento, abre a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, ó Deus, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, até na hora de orarmos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus, amém. Ó, daqui a pouco o pastor Clenaldo vai estar pregando, hein? E eu estou olhando para o chão. Daqui a pouco o pastor Clenaldo vai estar pregando, hein? Todo mundo aí ligado, compartilhando, clicando lá aquele joinha que eu não sei muito mais vai lá, não sei para que serve aquele negócio, mas pelo menos é oi, né? E compartilha lá, tá certo? Convida. Fiquem na paz, Deus abençoe, até domingo, até daqui a pouco.